E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, já pararam para pensar como é que uma filosofia com mais de 2.000 anos de idade pode ser tipo a ferramenta perfeita para a gente lidar com a loucura que é a nossa vida digital hoje em dia? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Pois é, vamos lá. É que o nosso mundo online, né, ele é um bombardeio sem fim. São notificações, opiniões, gatilhos emocionais o tempo todo. Ele foi feito para manter a gente engajado, mas a verdade é que no fim do dia ele muitas vezes deixa a gente esgotado, exausto. A grande questão é como é que a gente retoma as rédeas disso tudo? Ok, para a gente entender a raiz desse problema, vamos ter que voltar no tempo lá para a Grécia Antiga. Tem um escritor, o Donald Robertson, que faz uma comparação que é genial. Ele diz que as redes sociais de hoje são os novos sofistas. E quem eram sofistas? Eram mestres da retórica que estavam mais preocupados em ganhar aplausos e persuadir a multidão do que com a verdade. Soa familiar, né? E aqui que a coisa fica clara. Dá uma olhada na semelhança. Os dois sistemas, tanto o antigo quanto o digital, são projetados para uma coisa: manipular as nossas emoções. Os sofistas queriam aplausos, os algoritmos querem cliques e, claro, receita de publicidade. No fim das contas, o objetivo é o mesmo: capturar e manter a nossa atenção, custe o que custar. Mas o mais curioso é que essa batalha pela nossa atenção não é novidade nenhuma, longe disso. Os filósofos da antiguidade, eles já encaravam um desafio bem parecido. Imagina só, tentar manter o foco no meio do caos das praças públicas, no calor dos debates políticos. A grande sacada é que eles criaram estratégias para lidar com isso. E é aí que a gente entra. E quem são os nossos guias nessa jornada? Bom, são três gigantes. Primeiro, Sêneca, um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, conselheiro do imperador. Depois, Epicteto, que começou a vida como escravo e se tornou um dos mais respeitados professores de filosofia. E por fim, ninguém menos que Marco Aurélio, o imperador de Roma, um dos homens mais poderosos do mundo na época. Juntos, o que eles nos deixaram é um verdadeiro arsenal para a gente construir a nossa resiliência. A ferramenta mais famosa do estoicismo, a que todo mundo já ouviu falar, é a tal da dicotomia do controle. Só que, atenção aqui, tem um detalhe, uma pequena nuance nessa ideia que faz toda a diferença, e é uma coisa que muita gente acaba deixando passar. A ideia básica é essa aí: separar as coisas em duas caixinhas. De um lado, o que a gente pode controlar: nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas reações. Do outro lado, o que a gente não pode controlar: a opinião dos outros, os eventos externos, a nossa própria reputação. E a regra é clara: focar toda a nossa energia só na primeira caixinha. Parece simples, né? Pois é, mas é aqui que o negócio começa a complicar. Porque essa ideia de controle pode ser uma armadilha. Vamos ser sinceros, quem aqui nunca se sentiu frustrado por não conseguir simplesmente decidir não sentir raiva ou não ficar ansioso? Se fosse fácil assim, ninguém precisava de filosofia, né? A verdade é que a palavra controle, nesse caso, talvez não seja a melhor. E aqui está o pulo do gato. O termo original em grego não era bem controle, era ephemein. E isso se traduz melhor como aquilo que depende de nós. Percebe a diferença? Não é sobre ter um controle absoluto, tipo um interruptor de liga e desliga para as emoções. A ideia é que as nossas reações, elas dependem dos nossos julgamentos. E é aí, nesse espaço, que a gente pode e deve trabalhar. Beleza, agora que a gente entendeu essa base que é fundamental, vamos para a parte prática. Como é que a gente pega essa filosofia toda e transforma num kit de sobrevivência para o nosso dia a dia online? Vamos começar com o Sêneca. É claro que ele nunca viu uma notificação de celular na vida, mas ele entendia perfeitamente o que era ter a atenção roubada o tempo todo. A lição dele é direta: defenda o seu tempo como se fosse o seu bem mais valioso. Porque, na verdade, ele é. É a única coisa que não volta. Imagina só aplicar essa mentalidade implacável na caixa de entrada do e-mail ou no feed infinito das redes sociais. E os trolls? O que um estoico faz com um comentário de ódio na internet? Ele aplica esses princípios aqui. Ele entende que aquilo, na maioria das vezes, é sobre a outra pessoa, não sobre ele. É uma projeção. O que pensam de nós, bom, isso não está na nossa caixinha de controle. E a melhor resposta, muitas vezes, é nenhuma. É como disse alguém um dia no Reddit: um leão não perde tempo com um mosquito. Simples assim. E essa frase do Epicteto, ela é um soco no estômago no bom sentido. Ela resume tudo de forma brilhante. A prática central do estoicismo é exatamente essa: a habilidade de dar uma pausa, de respirar fundo e analisar a nossa opinião sobre o que aconteceu antes de sair reagindo.
porque no fim do dia a frustração não vem de fora, ela é fabricada aqui dentro. E é assim, praticando um pouco a cada dia, que a gente para de ser refém do tal sofista digital. A gente começa a construir o que os estoicos chamavam de cidadela interior. Pensa nisso como uma fortaleza mental, um lugar seguro de calma, clareza e força interior. E olha, o objetivo aqui não é virar um eremita digital, apagar todos os aplicativos e fugir para as montanhas. Não é nada disso. É o exato oposto. É sobre desenvolver uma força interna tão sólida que a gente consiga usar a tecnologia, mas com sabedoria, com intenção, de um jeito que nós estejamos no controle dela e não o contrário. E quando essa chave vira na nossa cabeça, tudo muda de figura. Cada notificação irritante, cada discussão online que testa nossa paciência, isso deixa de ser um problema e se torna uma oportunidade, uma chance de treinar, de praticar. Como o imperador Marco Aurélio escreveu para si mesmo, o obstáculo é o caminho. O Epicteto fez essa pergunta há quase 2000 anos e ela nunca, mas nunca mesmo, foi tão relevante quanto hoje. E a reflexão final é essa. É uma escolha consciente de decidir pelo que vale a pena trocar a nossa atenção e principalmente a nossa tranquilidade. Por quanto a gente está vendendo a nossa paz de espírito? Vale a pena pensar nisso.